E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Rafael Coelho e você está no canal Coelho PC Dicas. E hoje eu vou analisar uma placa-mãe para processadores AMD Ryzen da série 7000, baseada em um novo chipset, a ASRock B650E Steel Legend Wi-Fi. Então, se você quiser saber mais sobre essa placa-mãe, vem comigo! Quando a AMD anunciou a nova plataforma AM5 com os novos processadores Ryzen da série 7000, foram anunciados três novos chipsets: o B650, que é intermediário, o X670 e o X670E, que é o topo de linha. Esse E significa Extreme. Só que recentemente foi anunciado um novo chipset intermediário, o B650E. Então, antes de eu falar especificamente sobre essa placa-mãe, eu vou dar uma rápida destrinchada nessa nova geração e os novos chipsets. Se você quer saber apenas sobre essa placa-mãe, pode pular para a próxima seção do vídeo. Desde que a AMD lançou os Ryzen de primeira geração lá em 2017, todos os processadores usavam o mesmo socket, a M4, e ao longo do tempo foram lançados diversos chipsets, mas sempre utilizando memórias DDR4. Já essa nova geração traz um novo socket chamado AM5. São duas principais diferenças desse socket. A primeira é o uso de memórias DDR5 e não mais DDR4. E a segunda é que o socket agora é do tipo LGA, ou seja, onde os pinos ficam no socket e não mais no processador, como era no socket AM4. Quanto aos processadores da nova geração, que usam o codinome Rafael, aliás, eu queria agradecer muito a AMD pela homenagem, a principal diferença é o uso da arquitetura Zen 4, que traz diversas melhorias no desempenho. Já as principais características dos processadores seguem similares às gerações anteriores, como o número de núcleos, já que os processadores Ryzen 5 continuam tendo 6 núcleos, Ryzen 7 continuam tendo 8 núcleos e Ryzen 9 tem 12 ou 16 núcleos. Todos eles trazem a tecnologia SMT, que faz com que o número de threads seja 2 vezes maior que o número de núcleos. Todos os processadores da nova geração suportam overclock. Além disso, a AMD trouxe um novo recurso chamado AMD Expo, que permite uma configuração automática das memórias, similar ao já conhecido XMP. Em relação aos chipsets, porém, a coisa ficou um pouco confusa em relação aos 4 modelos já lançados. Para a gente simplificar a coisa, vamos considerar como se fossem dois chipsets, B650 e X670, cada um deles com uma versão comum e uma versão Extreme. As principais diferenças entre o B650 e o X670 são o número de portas USB, porta SATA e pistas PCI Express disponíveis. Os modelos B650 têm 36 pistas PCI Express, 6 portas USB de 10 GB por segundo, uma porta USB de 20 GB por segundo e 4 portas SATA. Já os modelos X670 têm 44 pistas PCI Express e o dobro de portas USB e SATA. Todos os modelos suportam um slot M.2 para SSDs NVMe padrão PCI Express 5.0 X4. Esse slot é sempre controlado pelo processador. Em relação ao slot PCI Express para placa de vídeo, existe uma diferença entre os chipsets. Os modelos B650 e X670 sem a letra E suportam PCI Express 4.0 para placa de vídeo. Já nos modelos Extreme, ou seja, que tem a letra E no final, o slot para placa de vídeo é compatível com o padrão PCI Express 5.0. No momento, isso ainda não faz muita diferença, porque ainda não existem placas de vídeo que utilizem esse padrão. Mas no futuro vai ser interessante. Outra diferença é a quantidade de pistas PCI Express 5.0 controladas pelo chipset. No B650 não tem nenhuma, todas são 4.0. Já no X670 são 8 pistas 5.0, enquanto no B650E e no X670E são 24 pistas PCI Express 5.0. Isso torna a escolha do chipset um pouco confusa, porque dependendo do critério, o B650E pode ser melhor ou pior do que o X670. Na quantidade de portas USB e SATA e na quantidade total de pistas PCI Express, o X670 é melhor do que o B650E. Porém, no suporte a PCI Express 5.0, o B650E é superior ao X670. Mas uma coisa que a gente tem que levar em conta é que, de modo geral, as placas-mãe que utilizam chipsets superiores são melhores e mais equipadas do que as placas-mãe que utilizam chipsets mais de entrada. Só que isso nem sempre é verdade. Na geração anterior, por exemplo, algumas placas-mãe baseadas no B550 eram até superiores a alguns modelos de placa-mãe baseada no X570.
Então, focando no chipset B650E, ele teoricamente é um modelo intermediário, mas é bem possível que existam placas-mãe topo de linha baseadas nesse chipset. Isso vai depender, claro, do fabricante. Se eles quiserem fazer uma placa-mãe com um circuito regulador de tensão mais robusto, com dissipadores melhores, áudio topo de linha, interface Wi-Fi, vários slots, conexões e recursos para overclock, a placa-mãe vai ser superior. Então, vamos falar da ASRock B650E Steel Legend Wi-Fi. Eu pessoalmente gosto muito dessa linha Steel Legend da ASRock e considero que elas estão entre os modelos com melhor relação custo-benefício do mercado. Isso porque, em geral, elas trazem um excelente equilíbrio entre quantidade de recursos e um preço relativamente baixo. Você pode conferir aqui no canal diversas análises que eu fiz de placas-mãe dessa linha, tanto para Intel quanto para AMD. Bom, a ASRock B650E Steel Legend Wi-Fi é uma placa-mãe para processadores AMD da série 7000, socket AM5 com suporte a memórias DDR5, um regulador de tensão robusto, várias opções de conectividade e suporte ao Wi-Fi 6E. Essa aqui é a caixa dela, que segue o mesmo projeto gráfico de outras placas dessa linha, com destaque para o modelo do chipset. Junto com a placa-mãe vem um manual, a antena de Wi-Fi, 2 cabos SATA, fitas de velcro para a organização dos cabos e os parafusos para os slots M.2. Dois acessórios curiosos são uma tecla com o padrão da linha Steel Legend para você substituir no seu teclado e um suporte para uma placa de vídeo, esse sim bem útil. Essa é a visão geral da ASRock B650E Steel Legend Wi-Fi. O tamanho dela é padrão ATX, medindo 305 por 244 mm. Como é padrão nas placas da série ASRock Steel Legend, o que chama atenção são os grandes dissipadores prateados. A placa-mãe tem 4 slots para memória padrão DDR5, suportando até 128 GB em velocidades de 6.400 MHz ou mais, em 2 canais. Os slots são reforçados com metal, o que é excelente. Lembrando que, ao contrário das gerações mais recentes da Intel, onde algumas placas-mãe trazem suporte a DDR4 e outras a DDR5, todas as placas-mãe socket AM5 suportam apenas memórias DDR5. A placa-mãe suporta tanto o novo padrão Expo quanto o tradicional XMP para compatibilidade com memórias de alto desempenho. Agora vamos aos slots de expansão. A placa-mãe tem 2 slots PCI Express X16. O primeiro é para a instalação da placa de vídeo e suporta PCI Express 5.0 X16, enquanto o segundo suporta o padrão PCI Express 3.0 X4. Os slots M.2 para SSDs são 3. O primeiro é controlado pelo processador e suporta PCI Express 5.0 X4. Os outros 2 são controlados pelo chipset e suportam até PCI Express 4.0 X4. Não há suporte a SSDs formato M.2 com interface SATA. Todos eles têm dissipadores, sendo que o primeiro tem um dissipador bem alto, o que não é comum nos slots M.2. Outro detalhe interessante é que esses dissipadores utilizam parafusos fixos, ou seja, que não caem do dissipador. Quem monta PC sabe que isso é muito bem-vindo, porque não tem nada mais irritante do que deixar um desses parafusos cair no chão ou dentro do gabinete e passar horas procurando. São apenas 2 portas SATA 600, sem suporte a RAID, na beirada da placa-mãe. É curioso ver uma placa-mãe de alto padrão vir com apenas 2 portas SATA, mas isso parece acontecer por causa de uma tendência em abandonar o uso de HDs e SSDs padrão SATA. Agora vamos falar das portas USB. No painel traseiro, há 2 portas USB 2.0 e 2 portas USB 3.2 Gen 1 tipo A. Além disso, há 2 portas USB 3.2 Gen 2 de 10 GB por segundo, sendo uma tipo A e uma tipo C. Nos conectores da placa-mãe, temos 4 portas USB 2.0 em 2 conectores e 4 portas USB 3.2 Gen 1 em 2 conectores. Além disso, ainda há uma porta USB 3.2 Gen 2X2, com velocidade máxima de 20 GB por segundo, que fica em um conector na placa-mãe. Eu achei razoável a quantidade de portas USB, mas senti falta de mais uma porta tipo C no painel traseiro. Esse padrão já é bastante utilizado por vários dispositivos e vai fazer cada vez mais falta. Seria bacana também se a porta de 20 GB por segundo tivesse disponível no painel traseiro, já que ainda há muito poucos gabinetes que trazem uma porta USB tipo C. O áudio é padrão 7.1, gerado por um codec Realtek ALC897.
Esse codec é de nível intermediário. A placa suporta o driver Nahrimic Audio, que promete uma melhor qualidade de som. Há apenas 2 conectores de áudio analógico no painel traseiro, além de um conector SPDIF óptico. O circuito de áudio ainda tem uma trilha que isola ele do restante da placa-mãe, e os capacitores são específicos para áudio. Ou seja, é um circuito de áudio intermediário, mas que vai atender às necessidades da grande maioria dos usuários. A ASRock B650E Steel Legend Wi-Fi traz uma porta de rede padrão 2.5G, controlada por um chip Realtek Dragon RTL8125BG. Além da rede com fio, essa placa-mãe também vem com uma interface de rede sem fio, padrão 802.11ax, ou também chamado de Wi-Fi 6E, e um módulo que fica no painel traseiro, modelo MediaTek MT7921K. Esse módulo também suporta Bluetooth 5.2. Dando uma olhada no painel traseiro, o destaque fica por conta do espelho que é fixado na placa, o que já é uma coisa bem comum em placas-mãe topo de linha. Além das conexões USB, rede e áudio que eu já mostrei, vemos aqui uma saída HDMI e uma DisplayPort, os conectores para antena de Wi-Fi e o botão BIOS Flashback, que permite você atualizar a BIOS sem precisar sequer instalar um processador. Em relação à iluminação, a ASRock B650E Steel Legend Wi-Fi traz LEDs RGB no dissipador do chipset e também no dissipador do painel traseiro. Além disso, há um conector RGB de 12 volts e 3 conectores para RGB endereçável de 5 volts. A ASRock B650E Steel Legend Wi-Fi tem 6 conectores para ventoinhas, todos eles de 4 pinos. Além disso, ela tem um conjunto de 4 LEDs que indicam possíveis problemas no boot, identificando falhas no processador, na memória e na placa de vídeo. O regulador de tensão principal tem 19 fases, na configuração 16+2+1, com grandes dissipadores em todos os componentes principais. São 2 conectores de alimentação de 12 volts de 8 pinos, mas só é obrigatório conectar um deles, embora seja bastante recomendável utilizar os 2, caso sua fonte de alimentação tenha 2 conectores desse tipo. Aqui vemos esse circuito com os dissipadores removidos. Ele usa um controlador Renesas RAA229628 e cada fase principal usa um circuito integrado ISL 99360, também da Renesas, com capacidade de 60 amperes cada. Os capacitores são japoneses, tipo 12K Black da Nishikon, e as bobinas são de ferrite. Ou seja, é um circuito regulador de tensão topo de linha, feito para aguentar qualquer processador dessa geração. A ASRock B650E Steel Legend Wi-Fi custa nos Estados Unidos, na data em que eu gravo esse vídeo, cerca de $270. Isso significa que ela não é barata, mas que custa bem menos do que os modelos de placa-mãe topo de linha. Então ela mantém a tradição da linha Steel Legend e traz uma boa relação custo-benefício. Só que a gente tem que ter em mente que as placas-mãe socket AM5 ainda estão relativamente caras, principalmente se a gente comparar com os modelos da geração anterior. Um dos destaques dessa placa-mãe é o suporte ao padrão PCI Express 5.0, tanto no socket para a placa de vídeo, quanto no primeiro socket para SSDs NVMe. Tudo bem, esse suporte ainda não faz muita diferença no momento, porque a gente ainda não encontra no mercado nem SSDs nem placas de vídeo que utilizem esse padrão. Só que em breve a gente vai começar a ver SSDs que utilizam o padrão PCI Express 5.0, que podem atingir velocidades acima de 8 GB por segundo. Também nesse ponto, uma coisa que me chamou muito a atenção foi o dissipador alto no primeiro slot M.2. Essa peça permite uma dissipação de calor melhor do que os tradicionais dissipadores de perfil baixo que a gente está acostumado. Outro destaque dessa placa-mãe é o circuito regulador de tensão muito robusto e com grandes dissipadores de calor. É uma placa-mãe que tem tudo para aguentar os processadores mais topo de linha dessa geração, inclusive em overclock. Também chama a atenção a presença de um adaptador Wi-Fi da geração mais recente, bem como a iluminação RGB, o bom suporte a ventoinhas e o número de conexões em geral. O fato dela ter 3 slots M.2, todos eles compatíveis com SSDs de alto desempenho, também é um ponto positivo. Em relação aos pontos negativos, eu até poderia citar o circuito de áudio, que é intermediário, e a presença de apenas 2 portas SATA, mas sinceramente eu não acho que essas limitações vão fazer diferença para a grande maioria dos usuários. O único ponto que eu realmente acho que essa placa-mãe deixa a desejar é no número de conexões USB no painel traseiro. Nem é tanto pela quantidade de portas, mas porque eu acho que
hoje em dia uma boa placa-mãe tem que trazer pelo menos 2 portas USB tipo C. Muitos dispositivos já usam essa conexão, como webcam, SSD externo, pendrives e até conexão com seu smartphone. Assim, trazer apenas uma porta tipo C no painel traseiro pode ser bem limitante. Além disso, a porta USB mais rápida, de 20 gigabits por segundo, só está disponível por meio de um conector para o painel frontal do gabinete, o que exige que você tenha um gabinete que suporta esse recurso. Só que esse tipo de gabinete que traz USB tipo C no painel frontal ainda são bem caros e difíceis de encontrar. De qualquer forma, a ASRock B650E Steel Legend Wi-Fi é uma excelente placa-mãe para processadores AMD Ryzen da série 7000, combinando ótimos recursos, um regulador de tensão bem parrudo e um preço justo. É uma excelente escolha se você está montando um computador baseado nessa plataforma. Então é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, deixa um like. E se não é inscrito, se inscreva aí no canal. E se você já me acompanha e quer ajudar a manter o canal, considere tornar-se membro, pagando uma pequena quantia todo mês e tendo vários benefícios, entre eles me ajudar a decidir qual o assunto dos próximos vídeos. Então, valeu!